Bom, vou estar explicando aqui o produto iônico da água. A água, ela se auto-ioniza. E com isso, ela acaba liberando o hidroxônio, que é o H3O+, e o hidróxido, que é o OH-. Pelo fato dela se auto-ionizar, ela acaba tendo uma condutibilidade elétrica muito baixa. E para a gente tentar achar um equilíbrio dessa condutibilidade, a gente vai usar a constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, que é essa fórmula aqui. Assim, a gente percebe que a água ela tem um valor constante. E por ela ter um valor constante, ela vai ter o Kw, que o W significa water, que é água em inglês, que é isso aqui. E ele vai ser igual à concentração dos produtos de auto-ionização. E ele só muda, esse Kw ele só se altera com a alteração de temperatura. E é isso aí, galera. Valeu. Sobre as soluções neutras, ácidas e básicas. As soluções neutras é a ionização da molécula de água que geram o íon hidrozônio, e o íon hidróxido. Logo, em água pura, a concentração hidrogênica é igual à concentração hidroxilônica. E nas soluções neutras, o pH é igual a 7. Isso acaba sendo que ele fica neutro. Soluções ácidas. Ao dissolver um ácido na água, ocorre um aumento de concentração hidrogênica. E para ser um meio ácido, o pH tem que ser de menor que 10, menor que 7. Tem que ser de 1 a 4. Soluções básicas ou alcalina. Ao dissolver uma base na água, ocorre um aumento da concentração de hidroxilônica. E as soluções básicas é quando o pH é de 5 a 10, mais ou menos. 7 é o neutro. Então, é de 5 a 10 que é solução básica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Lucas Modesto. Vou falar do módulo 28 de Química, certo? Vou falar a definição de pH e pOH. Primeiramente, nós sabemos que o pH ele representa o potencial hidrogênico e o pOH o potencial hidroxilônico. Tratam-se de escalas logarítmicas utilizadas para medir o caráter ácido básico de uma amostra, né? Os valores que os compõem variam de 0 a 14 e foram obtidas a partir do equilíbrio iônico da água. O pH é a sigla utilizada para indicar a concentração em mol por litro de cátions hidrônio, o H3O. Já o pOH é a sigla utilizada para indicar a concentração em mol por litro de ânions hidróxido, a hidroxila, né, o OH-. Olá, vou falar sobre o cálculo do pH e do pOH. Bom, o pH ele vai indicar quão ácida, básica ou neutra é aquela substância. E o pH significa o potencial hidrogeniônico. Hidrogeniônico, por quê? Porque vai ser a concentração de íons H+ na substância. E o pH ele é representado por uma equação logarítmica, que é menos log da concentração de íons H+. Lembrando que nós estamos na base 10. E o logaritmo, quando a gente resolve, tem uma fórmula que é log B na base A é igual a x, e nós pegamos a base, elevamos ao logaritmo e igualamos ao logaritmando. Já o pOH, ele vai estar relacionado com a hidroxila, com a liberação de íons OH-. E a fórmula vai ser a mesma, vai ser menos log da concentração de OH-. Só que o pH vai ser o potencial hidroxiliônico. E para nós, assim como nós podemos achar o OH+, tem uma forma para nós acharmos a concentração, como se fosse um macete, que a concentração é igual a 10 elevado a menos o valor do pH. Por exemplo, eu tenho um pH que vale 2, e eu não sei a sua concentração. O que eu faço? Eu pego uma base 10 e elevo ao pH trocando-se o seu sinal. Se eu tenho um pH 2, significa que minha concentração é 10 elevado a menos 2. E lembrando que esses cochetes eles significam que é a concentração em mol por litro.
E a 25 graus Celsius, o pH mais o pOH, eles dão 14. Sempre eles vão dar 14 a 25 graus Celsius. E na maioria das questões, eles sempre a gente pode utilizar isso, porque se fosse a temperatura, eles teriam que dar os dados. E o pH mais o pOH, eles são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Significa que quando o pH aumenta, o pOH diminui. Por exemplo, se nós temos um pH de 2, o pOH dessa substância é 12. Porque 12 mais 2, 14. E a substância ela vai ser básica quando apresentar uma maior concentração de íons H+, em relação ao OH-. E ela vai ser básica quando for o inverso, quando a concentração de OH- for maior do que a concentração de íons H+. Por exemplo, e deixa eu ver mais o que eu... E também é importante nós lembrarmos uma fórmula que... por exemplo, eu tenho aqui um logaritmo de base 10, eu sei que não precisa aparecer, mas tudo bem. Mas que está multiplicando, por exemplo, 10 vezes 10 a menos 1. O que eu posso fazer aqui? Temos uma propriedade que nós aprendemos no primeiro ano, que é quando quando os logaritmandos estão multiplicando e estão na mesma base, a gente pode dividir e somar, né? Por exemplo, a gente pode somar isso aqui. Então, nós conservamos a base, log de 10, mais... E aí nós resolveríamos, porque às vezes a questão pega e nos dá. Ela vem com um dado falando assim, log de 2 é x. E aí você resolve esse com esse e soma. Então é importante nós lembrar dessa propriedade de logaritmo. Bom, aqui nós temos um exemplo. Ele me deu uma concentração de OH- que equivale a 10 elevado a menos 2. Se a concentração vale isso, eu já sei que o pOH dela vale 12. Por que 12? Porque a concentração não é 10 elevado ao menos pH, mas vamos jogar na fórmula. pOH é igual a menos log da concentração de 10 elevado a menos 12. pOH é igual a log de 10 elevado a menos 12 elevado a menos 1. Multiplica. pOH é igual a log de 10 elevado a 12. Eu passo dele lá para frente. E o pOH, 12 de log 10, na base 10, corta. pOH é igual a 12. Aí, como eu sei que a 25 graus Celsius, o pH mais o pOH é 14, se eu tenho um pOH de 12, quanto vai ser o meu pH? Falta quanto para completar? Falta 2. Então, o meu pH nessa questão aqui, ela vale 2.